o Momento Saúde de hoje vai falar sobre Outubro Rosa. Você já ouviu falar sobre Outubro Rosa? Não, é o mês de luta contra o câncer de mama. E para isso nós convidamos o Dr. Fernando Medina, que vai explicar tudo pra gente sobre esse mês, o mês rosa. Não é, doutor? Tudo bem? Tudo bem, é uma satisfação muito grande estar de novo com vocês, nessa luta que nós empreendemos o ano inteiro, mas que focamos no mês de outubro, porque o mês de outubro é o mês que nós trabalhamos em favor do câncer de mama. Doutor, ainda existe bastante mulher que nunca ouviu falar sobre o Outubro Rosa? Eu acredito que sim. Infelizmente, a nossa população, ela se interessa muito mais para as coisas que elas estão vivendo naquele momento. Aquelas pessoas que ainda não passou pela experiência amarga de ter um câncer, normalmente elas não ligam o assunto ao cotidiano. Então, não basta só ouvir, tem que participar, trabalhar e ver na diminuição do câncer de mama na população de uma maneira geral. Infelizmente, o câncer de mama tem aumentado na nossa população e o que é pior, ela tem diminuído, tem aumentado a incidência nas idades mais precoces. Antigamente a gente via câncer de mama em mulheres depois dos 50 anos e hoje a gente tem visto muitas mulheres com idade inferior a 50 anos, o que é bastante penoso, né, para a população de uma maneira geral. E a gente consegue identificar o porquê isso vem aumentando? É a falta de prevenção, de cuidado? Eu acredito que nós temos uma série de motivos para isso acontecer. Primeiro, nós sabemos que a obesidade é uma causa importante para o câncer de mama. E a nossa população brasileira hoje, 35% a 40% está acima do peso. As mulheres, elas estão tendo menos filhos. Nós sabemos que as mulheres que são nulíparas, ou seja, que nunca tiveram filho, elas têm uma chance maior de desenvolver câncer de mama. E hoje nós sabemos da interação genética, apesar de a gente não poder mudar isso, mas nós temos estudado bastante a genética e o câncer de mama e uma boa quantidade de mulheres tem mutação no gene BRCA1 e que tem um maior índice de câncer de mama. E quando a gente fala em câncer, o que é o câncer? Sim, o câncer é uma doença, a doença do século, a doença da célula. A célula é o menor pedaço vital do nosso organismo e ele se multiplica, ela nasce, multiplica, faz a sua função e morre. No câncer, ocorre uma mutação na célula, no cromossomo da célula, no DNA da célula, e essa célula deixa de morrer. Ela não perde a capacidade de morrer. E aí ela fica dividindo, formando uma célula vira duas vira quatro vira 8, e isso faz com que nós chamamos uma aglomeração de células que nós chamamos de tumor. E esse tumor tem uma característica, que ele invade os tecidos vizinhos e ele tem a capacidade única de invadir um vaso sanguíneo e através do sangue ele se disseminar para qualquer parte do corpo. Esse fenômeno nós chamamos de metástase. E a grande maioria das vezes o paciente morre por causa das metástases causadas pelo câncer primário. E existem vários tipos de câncer ou não? Sim, o câncer é uma doença que pode acometer qualquer parte do nosso organismo. Os carcinomas, por exemplo, eles se apresentam, começam no tecido de revestimento, na pele, nas membranas, nas glândulas, é o que nós chamamos de carcinoma. Os sarcomas são aqueles tumores que acometem o tecido de sustentação, a gordura, então nós temos lipossarcoma, os músculos, os ossos são os ossos do sarcoma. Então, o sarcoma é um outro grupo de câncer, de doença maligna. E por último, o que nós chamamos de linfoma, que são os tumores que ocorrem no sistema linfático, no sistema de defesa do organismo.
que hoje está trazendo uma preocupação muito grande para a comunidade científica pelo grande quantidade de pacientes que têm desenvolvido esse tipo de câncer. E qual é o que ocorre na mama? Na mama é o carcinoma. É o carcinoma. É o adenocarcinoma de mama, o carcinoma ductal, 80% a 90% dos casos são os carcinomas. A grande maioria dos tumores são carcinomas. E a gente pode conseguir a cura de a mulher se curar? Sem dúvida nenhuma. Hoje, dentro do nosso conhecimento, aqueles casos que são estágio clínico inicial, ou seja, estágio clínico 1 e 2, nós temos uma chance hoje de 90% de cura desses pacientes. O nosso grande problema hoje é fazer diagnóstico precoce, trazer esses pacientes, fazer o diagnóstico no estágio clínico 1 e 2. E tratar esses pacientes em tempo adequado. Porque outro grande problema é que nós fazemos o diagnóstico precoce, mas devido aos problemas na saúde pública, nós temos dificuldade de fazer a cirurgia, de fazer a radioterapia e às vezes a dificuldade de fazer quimioterapia, atrasando muito o início do tratamento e muitas vezes a gente perde a chance de cura dessa mulher. Agora, doutor, existe alguma coisa que a gente faça que possa causar o câncer? Sim, nós temos os fatores de risco do câncer de mama, que nós já discutimos, mas primeiro ser nulípara, segundo ter a idade, ser mulher. Mulher, o câncer de mama é muito mais frequente na mulher que no homem. O homem tem câncer de mama também, mas corresponde a apenas 1% de todos os casos. Aquelas mulheres que nunca tiveram filho, nós já dissemos, ela tem uma chance maior. As mulheres que têm filho depois dos 30 anos têm uma chance maior. As mulheres que têm mutação num gene específico, chamado BRCA1 e BRCA2, que vem da mãe ou do pai, ela tem uma chance maior de desenvolver câncer de mama, a hereditariedade. Então, tudo isso são mulheres que têm um risco maior e que deveriam ser seguidas mais de perto. E quais são os sintomas que as mulheres devem ficar atentas? Uma das coisas mais importantes é a gente fazer diagnóstico antes do sintoma. Porque quando nós fazemos diagnóstico em mulher sintomática, a cura já é difícil. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que na mamografia, que é o exame, que é a radiografia da mama, quando nós fazemos diagnóstico ainda com a doença localizada mamográfica, sem nódulo palpável, nós temos uma chance de mais de 90% de cura. E quando nós detectamos a doença já com 2 centímetros, porque esse é o tamanho que a gente consegue palpar, principalmente no autoexame, a chance já diminui bastante a cura. Então, nós gostaríamos muito de fazer diagnóstico sem sintoma. Quais são os sinais e sintomas que podem aparecer? O principal deles é o nódulo mamário, apesar de que nem todo nódulo mamário é câncer. A maioria deles são cistos, são fibroadenomas, são tumores benignos que não vai comprometer a vida da paciente. É muito importante dizer isso, porque a mulher, quando descobre, por acaso, um nódulo na mama, ela já se desespera. Não se desespera. A grande maioria dos nódulos mamários, eles são benignos. Vá num mastologista ou num ginecologista e assim fazer o diagnóstico. Mas o nódulo é muito importante. Outra coisa que é importante é a mudança da forma da mama, né? Normalmente há uma retração do mamilo, alterando a forma da mama. A mama pode ficar avermelhada com os poros bastante salientes, parecendo casca de laranja. Isso é um sinal indireto de que existe um câncer de mama. Quando a mulher faz uma expressão da mama, isso pode sair umas gotas de sangue e isso também é determinante. Tem outros sintomas como coceira na mama, prurido mamário,
com descamação do tecido, isso também pode ser um sinal de câncer de mama. Ou seja, as mulheres que conhecem bem a mama, a sua mama, devem fazer um autoexame mensal, conhecendo a sua mama. Qualquer alteração, procurar o seu ginecologista ou o seu mastologista para poder então fazer um diagnóstico preciso dessa doença. Essa doença, ela já dá os sinais, ela tem ali os sinais. E quanto tempo que você leva para poder identificar esses sinais? Sim, isso é um fator de tempo que muitos falam, é difícil dependendo da multiplicação, do tempo de multiplicação da célula. Mas, em média, nós acreditamos que em torno de 8 anos para o aparecimento clínico da doença. Ou seja, uma célula se transformou e ela começa a se multiplicar e para se tornar visível e palpável dentro de um exame mamográfico, etc., isso pode demorar anos. Para a garantia da mulher, tem que fazer a mamografia? Sim. A nossa indicação e a indicação da Sociedade Brasileira de Mastologia é que toda mulher acima de 40 anos, ela deve começar a fazer, então, a sua mamografia anual. Nós temos que dizer uma coisa que é muito importante. Isso é para a mulher assintomática. Quer dizer, a mulher não tem nada, não tem nódulo, então ela deve começar a fazer a mamografia com 40 anos ou com 50 anos, naquelas que não têm nenhuma história. As mulheres que têm história de tumor familiar na mama devem começar um pouco mais cedo, com 40 anos. É muito importante, quando a mulher detecta o nódulo, independente da idade dela, ela deve procurar um mastologista para poder, então, fazer a ultrassonografia ou a ressonância magnética ou a mamografia. Nós estamos falando para a mulher assintomática, começa com 40 anos, 50 anos. As mulheres que têm sintoma, que têm nódulo, essa, independente da idade, deve procurar o médico, fazer o exame médico e fazer a mamografia. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor, porque a diferença entre a vida e a morte é o diagnóstico precoce. Aquelas mulheres que são diagnosticadas precocemente, elas têm uma chance muito alta de cura, enquanto que aquelas que são detectadas já com doença disseminada não têm nenhuma chance de cura. O câncer de mama mata. O câncer de mama mata. E esse ano agora, nós temos no Brasil aproximadamente 59 mil novos casos de câncer de mama e que mais de 12 mil mulheres, infelizmente, vão falecer dessa doença. Doutor, a gente vai para um rápido intervalo e logo mais a gente vai falar sobre prevenção. Estamos de volta para o segundo bloco do Momento Saúde e estamos falando aqui sobre Outubro Rosa. E para isso nós convidamos o Dr. Fernando Medina e no primeiro bloco nós falamos sobre a doença e sobre o Outubro Rosa. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a prevenção, tratamento. Doutor, diagnóstico é só com a mamografia? Não. Nós temos o diagnóstico clínico que é feito através do exame do médico, maioria das vezes ginecologistas ou mastologista. A mamografia ela é fundamental no diagnóstico porque ela detecta a doença antes dela ser invasiva, antes dela crescer acima de 2 centímetros, que nós conseguimos apalpar. A mamografia ela é o principal exame para o diagnóstico de rastreamento da doença. A ressonância magnética da mama hoje, ela é um exame fundamental, principalmente nas mulheres mais jovens, em que a mamografia falha muito. Por que a mamografia falha na mulher mais jovem? Porque a mama da mulher mais jovem, ela é muito densa, ela fica branca na radiografia. E como
a lesão tumoral também fica branco no branco, é muito difícil para a gente ver. Ela fica na mulher depois dos 50, onde há uma substituição da glândula por tecido adiposo, ela fica preta. Então, a lesão é branca, fica branco no preto, fica mais fácil de ver. Então, muitas vezes a gente deixa de fazer diagnóstico na mulher pré-menopausada, na mulher com idade inferior a 50 anos, por causa da falha da mamografia. E isso hoje vem ser substituído muitas vezes pela ressonância magnética. A ultrassonografia da mama ajuda muito também. Então, nós utilizamos esses métodos de raio-x para poder fazer o diagnóstico do câncer da mama. O senhor falou no primeiro bloco que a mulher deve procurar o ginecologista, mas é ele que dá o diagnóstico ou ele faz um encaminhamento para um profissional especialista? Não, o ginecologista normalmente é o médico da mulher e ele está treinado para poder fazer diagnóstico das lesões mamárias também. Aqui no Brasil, nós temos o mastologista, ainda é uma especialidade em que a maioria das vezes ele faz o tratamento cirúrgico, mas o mastologista também ele é clínico e pode fazer o diagnóstico na sua maioria das vezes. Aí a mulher ela foi diagnosticada com câncer de mama. Qual é o primeiro passo? O que vai acontecer? Sim, vai depender do estágio da doença. Se a doença é pequena, está localizada, então ela vai ser submetida a uma cirurgia, posteriormente vai se estudar, dependendo da extensão da doença, se há indicação da radioterapia e quimioterapia, dependendo da extensão da doença, do estágio da doença. O câncer de mama, ele dissemina muito para a região da axila do mesmo lado, então é feito durante a cirurgia um estudo dos linfonodos axilares e se houver positividade, ou seja, se houver escape de células para a região axilar, então a radioterapia, a quimioterapia e a hormonioterapia estariam indicados. Então, é um tratamento bastante complexo, ele depende de cada caso e quanto mais cedo o diagnóstico, menos tratamento a mulher vai fazer e mais a chance de cura. É incrível isso, mas infelizmente num país que nem o nosso, um país pobre, a maioria das mulheres elas são um estágio mais avançado, o tratamento acaba ficando mais caro porque vai ter que fazer uma série de procedimentos com químio, radioterapia, que são tratamentos caros. Então, se nós fizéssemos o diagnóstico precoce, a gente poderia, inclusive, ajudar financeiramente o Estado para diminuir os custos do tratamento. Mas todo caso de câncer de mama tem que se submeter a uma cirurgia, ou sim. não? Não, a maioria das vezes, sim. A maioria das vezes, mais de 90% das vezes, ela deve ser operada. Isso vai depender se a doença, o estágio da doença, como eu te falei anteriormente. Se você tem uma doença já que escapou da mama, está fora da mama já, com metástase óssea no pulmão, aí você pode não operar essa mulher e sim fazer um tratamento sistêmico. Ou operar, se for o caso, mas isso vai depender, é bastante individualizado cada caso. E não é um caso de se assustar também por conta de retirada de mama? Não, hoje em dia, tanto no sistema público como no sistema privado, nós temos grandes mastologistas que são chamados de oncoplástica, que faz a cirurgia de reconstrução mamária. Eles são verdadeiros arquitetos e fazem a mama de uma maneira brilhante. Então, ninguém mais precisa de ficar sem mama ou ficar com alteração da forma da mama. Hoje, nós temos médicos muito especialistas nessa área e que resolvem e que contornam esse problema, que antigamente a gente tinha muita
mastectomia, e hoje muito menos. E no caso de radioterapia e quimioterapia, vai depender do estágio da doença. Exatamente. A quimioterapia vai depender do estágio da doença. A mulher que é feita mastectomia radical e que a doença é localizada, etc., a maioria das vezes não precisa fazer radioterapia. A gente consegue mensurar o tempo de tratamento por qual a mulher vai passar? A mulher que faz um diagnóstico, pelo menos ela trata durante uns 6 meses, ela vai tratar com cirurgia, radioterapia e quimioterapia. E esse tratamento é um tratamento caro? É um tratamento... tudo custeado pelo SUS? Sim, é um tratamento bastante caro, tanto na área privada como na área estatal. É um tratamento caro, é um tratamento que exige drogas bastante novas e desenvolvidas e que normalmente no mercado farmacêutico custa muito caro. A radioterapia é a mesma coisa, são equipamentos muito caros, envolve muitos profissionais como físico, nuclear, técnico em radioterapia, o médico. Então, é um tratamento que acaba sendo bastante custoso para o Sistema Único de Saúde. E isso inclui também um tratamento psicológico, por qual a mulher vai passar? Exatamente. Tem o tratamento de suporte, que começa com a psicologia, a oncopsicologia, também durante o tratamento o nutricionista, o assistente social. Tem uma gama de profissionais que atuam cada um na sua área e que vai dar o suporte a esse paciente. Em falar em suporte, como a família deve reagir quando a mulher, a mãe, né, uma filha, descobre que tem câncer de mama, né? Qual é o apoio, qual é o suporte que essa família deve... O apoio psicológico é fundamental, o carinho, a disponibilidade, trazer o paciente ao médico sempre que for necessário, uma palavra de carinho, de amizade na família, isso é fundamental para que o paciente se sinta bem e consiga suportar esses dias tão negros da vida que tem que ser submetido a um tratamento agressivo como é o tratamento do câncer. Quando a gente fala em prevenção, é só a mamografia e o autoexame ou tem outras maneiras, outras alternativas que que a mulher pode fazer? Sim, a mamografia é fundamental, né? A prevenção primária do câncer de mama, ou seja, as atitudes que a pessoa tem que tomar para não desenvolver o câncer de mama, isso é prevenção primária, é fundamental. Por exemplo, uma dieta saudável, não ganhar peso, né? Manter uma atividade física regular, bebida alcoólica não deve ser controlada, não pode ser ingerida, porque nós sabemos hoje que no câncer de mama o álcool, a ingestão de álcool é fundamental, 3, 4 doses por semana pode ser pernicioso para a mama. Então, esses dados são fundamentais para que a mulher não desenvolva o câncer, que nós chamamos de prevenção primária. E a prevenção secundária seria o diagnóstico precoce, os exames de exame médico, mamografia, ultrassonografia e ressonância magnética. Nós poderíamos ainda agregar a prevenção terciária. A prevenção terciária é o uso de medicamentos para poder evitar o câncer. Em alguma situação, por exemplo, aquelas mulheres que têm um risco muito alto de desenvolver o câncer de mama, por exemplo, que tenha um câncer, que tenha uma alteração histológica na mama com muitas células alteradas, elas poderiam fazer uso de medicamentos do tipo tamoxifeno profilático. Isso diminui o risco de desenvolver câncer, que nós chamamos de prevenção terciária. Mas isso é muito pouco usado aqui no Brasil.
né, por causa do custo desse tratamento, né, um tratamento indefinido de tempo e tudo mais. Quando a mulher ela fica atenta à própria saúde, isso pode ajudar, claro, a prevenir o câncer de mama e outros tipos de câncer. Quais são eles que são comuns na mulher? Sim, o câncer de mama é o mais frequente na mulher, seguido pelo câncer de pulmão, que infelizmente ainda é muito frequente na mulher. E ele tornou-se mais frequente depois da década de 60, que a mulher se emancipou e começou a fumar, e a partir da década de 70 e 80, a mortalidade por câncer de pulmão na mulher aumentou significativamente. E hoje é a principal causa de morte na mulher por câncer, é o câncer de pulmão. Depois, o câncer de intestino grosso, é o terceiro mais frequente, o câncer de cólon e reto, que é um tumor que tem crescido muito de incidência e a prevenção é feita a partir dos 50 anos, a mulher fazer uma colonoscopia e depois fazer um segmento a cada 2, 3 anos. O câncer de cólon é um câncer extremamente curável também, porém com essa determinação de fazer diagnóstico precoce. Então, na mulher, o câncer de útero em quarto lugar, né? Aqui na nossa região, felizmente, o câncer de colo de útero, nós temos, através do exame de Papa Nicolau, através da intervenção do Estado, dos ginecologistas de uma maneira geral, se tem feito diagnóstico precoce e tem se curado com lesões pré-malignas antes da lesão tornar-se uma lesão perigosa. Por isso que é importante ficar atento aos sinais que o corpo dá. Exatamente. A gente fala sempre, né, que é muito importante que a mulher se preocupe com o corpo dela, que ela observe a sua mama no espelho, que ela faça o autoexame. É muito importante, pelo menos uma vez por mês, não é muita coisa. 4, 5 dias depois da menstruação, durante o banho, a mulher deve se tocar e ver se não tem um nódulo, se não tem nada. E ela fazendo isso sempre, ela vai conhecer a mama, vai conhecer o seu corpo e tenho certeza absoluta que qualquer alteração vai ser muito mais fácil de ser detectada. Doutor, nós vamos dar mais uma pausa e no próximo bloco ele vai responder várias perguntas e ainda vai falar sobre a campanha de prevenção. Então não saia daí. Estamos de volta com o Momento Saúde no terceiro e último bloco. Estamos falando aqui sobre o mês de luta contra o câncer de mama, o Outubro Rosa. E agora, olha só, o Dr. Fernando Medina vai responder várias perguntas que nós recebemos aqui. Doutor, a primeira pergunta que fizeram é: qual é a rotina da mamografia? De quanto em quanto tempo que se deve fazer o exame? Certo. A mamografia, a melhor fase para iniciar a mamografia é aos 50 anos e deve fazer anualmente até 70 anos. Aquelas mulheres que têm história familiar positiva, que teve mãe ou avó, ou gente da família do primeiro grau com câncer de mama, ela deve começar com 40 anos de idade. Isso para mulheres assintomáticas, mulheres que não têm nódulo na mama nem nada. As mulheres que têm nódulo na mama ou que têm alguma alteração mamária, essa deve procurar o ginecologista, mastologista e iniciar a sua rotina mamográfica mais cedo. Olha só outra dúvida que nós recebemos. Antes dos 40 anos, que exames são aconselhados? Sim, antes de 40 anos, o melhor exame é a ultrassonografia mais a mamografia e, em caso daquelas mulheres muito jovens, nós temos utilizado bastante a ressonância magnética. Como já expliquei anteriormente, a mamografia ela não se presta muito para mulheres com idade, ainda em pré-menopausa, com idade menor dos 50 anos, que ele pode dar alteração ou não dar as alterações que são vistas no câncer da mama. Outra pergunta.
Tenho um histórico de câncer na família. Devo me preocupar? Sim, as mulheres que têm história de câncer de mama na família devem se preocupar porque ela tem uma chance maior de desenvolver o câncer de mama, principalmente se esse familiar é um familiar de primeiro grau, ou mãe, ou avó ali, parente mais próximo. Olha só essa questão. Por que a mamografia aperta tanto os seios? Tem outra alternativa? Às vezes é bastante descômodo, né, a mamografia, exatamente porque você tem que apertar para poder ter uma melhor qualidade no exame. A outra alternativa, que é boa também, mas é mais cara, é a ressonância magnética. A dúvida agora é se é mito, se é verdade ou não. É verdade que a mamografia não é o melhor exame para quem tem mamas densas? Exatamente, nós já falamos isso. As mulheres que têm mama densa, existe uma dificuldade de ver, porque a lesão tumoral na mama, ela é branca, e a mama densa, ela cora, fica branco também. Então, fica branco no branco, não dá contraste. Então, o melhor exame nesse caso seria fazer uma ultrassonografia ou a ressonância magnética. Outra dúvida. Tenho silicone, o que eu faço? O silicone não tem problema, a mamografia ela funciona bem, mesmo nas mulheres siliconadas. Porém, eu tenho preferência nas mulheres que têm prótese fazer ressonância magnética. E o silicone, ele traz algum risco de câncer, doutor? Não, nenhum. Não. Nenhum. Ok. Está totalmente afastada essa possibilidade. Outra dúvida. Se a mulher já teve um tumor benigno, ela pode ter outro benigno ou um maligno? Sim, pode. Os tumores benignos da mama, que são os fibroadenomas, eles não se transformam em câncer de mama. Porém, algumas lesões mamárias, como displasia de alto grau, pode se transformar em câncer de mama. Tem que tomar bastante precaução nesses casos. Tem que fazer acompanhamento, fazer um acompanhamento bem de perto. Às vezes fazer mamografia a cada 6 meses. Doutor, cistos podem causar ou virar um câncer? Não, o cisto não. O cisto é uma lesão benigna que não se transforma em tumor. O autoexame funciona de verdade? O autoexame, 70% dos casos de câncer de mama é detectado pela mulher no autoexame. Como eu disse anteriormente, não é o ideal fazer diagnóstico com autoexame, porque o tamanho do tumor já é bastante grande para você poder detectar através do autoexame. O ideal é se detectar o tumor pela mamografia, um exame ainda não palpável. Mas essa é a nossa realidade. 70% das vezes o diagnóstico de câncer é feito pela própria mulher no autoexame. A próxima pergunta é justamente sobre o tumor, o caroço. Se eu identificar um caroço na mama, é porque está avançado? Normalmente, se for câncer, ele tem pelo menos uns 2 centímetros. Então, não é que esteja avançado sob o ponto de vista de estadiamento, mas não é uma coisa que a gente gostaria que acontecesse sempre. Seria melhor que se fizesse o diagnóstico ainda sem aparecer esse tumor de 2 centímetros. A próxima pergunta é sobre a saúde do homem. O homem tem câncer de mama, o senhor já falou aqui no primeiro bloco, e o autoexame funciona também para o homem ou é diferente? Funciona da mesma maneira, porém o homem faz menos autoexame ainda do que a mulher, né? Porque o homem muitas vezes ou por ignorância ou mesmo por falta de tempo, né? Os homens sempre falam que não tem tempo, mas é um exame muito simples, é o mesmo tipo de exame através do toque, né, digital da mama e funciona. A maioria das vezes, o câncer da mama no homem é mais avançado, exatamente porque o homem não acredita que isso seja um câncer de mama. E a maioria das vezes os casos são avançados e tem que se fazer um tratamento bem agressivo.
E os sintomas são iguais os das mulheres ou não? Sim, normalmente é a mesma coisa, só para aparecimento, o mais importante, aparecimento do nódulo que cresce, muitas vezes ulcera a pele, torna-se ulcerado e é feito o diagnóstico já com doença avançada. A próxima pergunta o senhor já falou aqui, mas vale reforçar. Cigarro e bebida alcoólica causa câncer? Causa câncer demais da conta, né? Como a gente está comentando o câncer de mama, a bebida alcoólica, principalmente as destiladas, são altamente perniciosas para o câncer de mama. Há mais ou menos uns 8 anos atrás, a gente estava estudando se o cigarro fazia parte da etiologia do câncer de mama, e a gente percebia que normalmente quem fuma bebe também, né? E aí conseguimos separar a bebida do fumo e descobrimos que o grande vilão do câncer de mama é, sem dúvida nenhuma, o álcool. O álcool, ele aumenta a possibilidade da mulher desenvolver câncer de mama. Doutor, olha só a dúvida. Apertar os seios ou ter um trauma, uma batida, isso pode causar um câncer? Não, de maneira alguma. Isso não tem nenhum tipo de problema, né? Obviamente que tem um processo inflamatório, mas isso não... É muito importante essa pergunta, porque as pessoas, por um motivo ou por outro, tem um encontrão, machuca a mama, mas muitas vezes ela começa então a ulcerar, já tinha lesão lá da mama e o encontrão às vezes é só a consequência, foi coincidência. Seio grande ou seio pequeno? Qual é o perfil do câncer? Ou não tem? Não tem, de maneira alguma. O risco é individual e mesmo, não tem nenhum tipo de problema. O senhor comentou aqui, as pessoas obesas têm mais chance de ter câncer de mama? Sim, a obesidade é um fator de risco bastante acentuado para o câncer de mama. Tanto é hoje, por nossa população mais jovem, adolescentes, ter um excesso de peso, hoje em dia a gente percebe que o câncer de mama está muito frequente em mulheres com idade inferior a 50 anos. Isso é uma das causas. Olha só a próxima. Atividade física diminui o risco? Sim, atividade física diminui o risco da incidência e melhora o prognóstico do paciente. Isso é uma coisa importante. A mulher que faz exercício físico depois de um tratamento de câncer de mama e mantém o peso, ela tem menos recidiva do que aquela mulher que acaba engordando e que não pratica esporte. Essas mulheres, elas têm uma chance maior de desenvolver uma recidiva da doença. Outra pergunta que mandaram para a gente é sobre suplementação de vitamina. Isso também ajuda a diminuir o risco ou não? Não. Não tem nenhum estudo que mostra que ao suplementar com vitamina diminui o risco do câncer de mama. Pergunta sobre se é mito ou verdade. O uso de desodorantes e outros cosméticos nas axilas aumenta o risco de câncer? Não, isso é mito, já foi extensamente discutido isso e é mito. Na realidade, o fato do aparecimento do câncer de mama ser muito mais frequente no quadrante superexterno da mama é que nesse quadrante superexterno tem mais tecido mamário, então eles têm uma probabilidade maior de desenvolver, mas não tem nada a ver com o uso de desodorante ou de qualquer cosmético na área externa da mama. Ainda sobre essa linha de o que pode causar, alguns tipos de alimento, como soja, pode causar câncer? Olha, também isso é outra coisa que a gente já discutiu muito. O uso da soja, ele é mínimo, né? Quando você faz uso cotidianamente, é muito pequeno, não altera absolutamente nada
a questão hormonal no câncer da mama. Doutor, nossas perguntas encerraram aqui, mas eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre a campanha, né? Esse mês inteiro, o mês de outubro, tem aí uma campanha e quais são as atividades que vão ter? Sim, aqui o Centro de Oncologia, classicamente, há muitos anos, a gente faz o mês, então, utilizando uma vez por semana, um café da manhã. Vamos homenagear as ONGs que fazem o trabalho no câncer de mama. Nós temos aí várias que fazem um trabalho espetacular de apoio psicológico, apoio em todos os sentidos, inclusive ajudando as mulheres com peruca, com uma série de... Então, essas ONGs são fundamentais para o bom tratamento do câncer de mama. Então, nós vamos homenagear uma ONG aqui, nós vamos fazer um breve relato das atividades. Nós vamos ter uma conferência de um colega nosso de São Paulo que vai falar sobre mídias sociais e prevenção ao câncer de mama. Nós temos uma série de ONGs nas mídias sociais fazendo trabalho espetacular para o conhecimento da população com respeito à prevenção ao câncer de mama. No dia, nós vamos cortar o bolo da prevenção, que todo ano nós fazemos, um bolo da prevenção, e vai ter um guaraná com bolo para as nossas pacientes que aqui vierem. Esse ano nós vamos dar muita atenção àquelas pacientes que já foram tratadas e que hoje ainda têm alguma sequela física ou psicológica relacionada ao tratamento. Depois nós vamos ter, durante então o mês, discussão com profissionais específicos da psicologia, da nutrição, médicos, geneticistas que vão falar alguma coisa sobre genética e câncer de mama. Vamos trazer um cirurgião plástico para poder falar sobre a oncoplástica na reconstrução mamária, que hoje é fundamental para dar um apoio psicológico para essas mulheres. Então, vai ser um mês, né, de muito trabalho, mas muito gratificante, porque vamos estar aqui com as nossas pacientes e ex-pacientes. Doutor, antes de terminar, qual é o maior desafio, né, desse mês? O maior desafio que eu tenho dito para o câncer de mama é o tratamento adequado na hora certa. Eu acredito que a população está sabendo de que tem que fazer a mamografia, que tem que fazer o autoexame. A mídia tem dado todo o apoio, mas infelizmente, muitas vezes, o paciente é diagnosticado, mas ele não tem como tratar rapidamente. Então fica esperando 2, 3 meses uma consulta, 2, 3 meses por uma cirurgia, 2, 3 meses para iniciar uma radioterapia e às vezes não tem onde fazer quimioterapia. Então, infelizmente ainda, principalmente no sistema público, nós temos uma dificuldade muito grande para poder tratar o paciente na época certa, na hora certa. Doutor, e quem quiser participar, né, dessa programação, desse mês, com essas ações, qual é o contato? Eu quero ver a programação, aonde que eu vou, onde que eu vejo e o telefone para contato? Sim, nós temos um site, né, o Centro de Oncologia Campinas, que é www.oncologia.com.br. Temos um Facebook também, onde tem uma série de informações. E temos um telefone, que é 3787-3400. Pode conversar com a Rose, que é o nosso contato maior. E estamos aqui de portas abertas para quem quiser participar. Vai ser uma grande honra para todos nós. Não tem desculpa, seja por telefone, internet... Não tem desculpa. Quem quiser pode vir, e pessoalmente também. Doutora, quero agradecer a presença do senhor e ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Eu que agradeço a você e a todos da TV Câmara e estou sempre à disposição, o Centro de Oncologia está sempre à disposição. Obrigado, doutor. Nós ficamos por aqui e se você quiser mandar alguma sugestão, é só entrar na página do Facebook da TV Câmara Campinas e dar lá a sua ideia de temas, perguntas. A gente fica por aqui e até o próximo programa.